Pois bem, igreja querida, eu estou respirando um ar puro da igreja de Jesus, um ar leve da presença de Deus neste lugar. Vamos ouvir a voz de Deus, o último desígnio de Deus, usar de misericórdia para com todo aquele que crê no Evangelho de seu Filho. Vamos fazer a leitura de Romanos capítulo 11. O apóstolo Paulo escreve no versículo 30 a 32. Porque assim, como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista que vos foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Vamos orar a Deus e vamos buscar a profundidade desse texto em nome de Jesus. Vamos falar com o Pai. Senhor Jesus, diante do trono da graça, onde há socorro, onde há livramento, nós queremos nos achegar com confiança absoluta, porque sabemos em quem temos crido. Sabemos que foi o Senhor que começou a boa obra e o Senhor se comprometeu em terminar esta boa obra. Ó meu Deus, aqui estamos, portanto, na jornada da vida cristã e queremos compreender o que Paulo está exortando a igreja de Roma, para que nós possamos desenvolver a nossa vida cristã, para que nós possamos desenvolver o cristianismo, a fé cristã em cada departamento da vida, seja como marido, esposa, filhos, profissional liberal, membros de uma sociedade civil, membros de uma sociedade organizada, membros do corpo de Cristo, a igreja do Senhor. A aplicabilidade da doutrina cristã, ela alcança todos os departamentos da vida. E aqui nós queremos, como bons aprendizes da palavra de Deus, crescermos em graça e em conhecimento, e vermos a efetividade desta palavra trazendo frutos na vida existencial do seu povo, para que naquele grande dia, todos, debaixo da misericórdia, possamos adentrar a Nova Jerusalém, no dia do juízo final, com a confiança do sangue de Jesus Cristo sobre nós, e boas obras que nos acompanhem em nome de Jesus. Assim, nós oramos nesta manhã maravilhosa de domingo, aspirando um suave cheiro de adoração e vida com Deus. Em nome de Jesus oramos, e o povo amado de Deus, em concordância, diga amém e amém. Louvado seja o Senhor. Obrigado, amados irmãos, obrigado, queridos, obrigado, pastora. Louvado seja Deus. Parabéns aos amados irmãos, pastora, irmão Davi, irmão Alci, irmão Orlando, irmão Valdécio, irmão Eliardo e o nosso back vocal. A Deus toda a glória e todo louvor. Pois bem, ovelhas queridas, santos e preciosos de Deus. Os irmãos que estão pela internet, por favor, se tiver alguma complicação agora assistindo a live, dê-nos um feedback, por gentileza. Parece que uma ou duas irmãs não conseguiram assistir a nossa live essa semana. Clicava na live de sexta, ia para a live de domingo. Na última sexta, o Eliado já me preveniu que nós tivemos um problema, né, amado? Nos 8 minutos primeiros, né? Mas foi aquela questão natural. Isso aí a gente sabe, aconteceu mesmo. Fora isso, se tiver algum problema, por favor, nos dê o feedback, para que a gente possa acertar em nome de Jesus, tá bem? Pois bem, vamos lá, igreja querida, povo santo de Deus. Nós temos na história da humanidade um evento que ficou conhecido como o Holocausto.
Quando nós olhamos e lembramos daquele evento em que mais de 6 milhões de judeus foram brutalmente assassinados por uma mente maligna, um homem absolutamente energizado pelas forças infernais, nós vemos os horrores do antissemitismo e pensamos que isso ficou para trás. Havíamos pensado que isso ficou para trás. Até que, em outubro do ano passado, nós vimos isso se reavivar através de um ataque terrorista, de um grupo terrorista maligno chamado Hamas, que não vale nem a pena falar algumas coisas que eles fizeram aqui, que são coisas muito pesadas, e isso se alastrando para universidades por todo o mundo, jovens estudantes, especialmente norte-americanos, na capital mundial da liberdade, infiltrados lá no meio, tentando, como uma maçã podre, contaminar todo mundo. Então, nós vimos os horrores do antissemitismo, e uma coisa que muito me impactou foi uma jovem de 19 anos, acredito, 19, 20 anos, estava chorando e falando com um guarda, um policial, dizendo: seu guarda, eles estão cantando que só por eu ser judia eu tenho que morrer. E ela chorando aos prantos por causa disso. E isso me mexeu, porque, meus irmãos amados, que Deus nos livre disso, irmãos. Isso é uma força diabólica maligna que tem perseguido. Mas eu quero declarar que, em nome de Jesus, o povo de Deus nessa terra, você e eu somos povo de Deus nessa terra, nós vamos influenciar nações e levar o evangelho libertador de nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelho que mostra, que identifica o que é obra de Deus e o que é obra de Satanás. Independentemente, irmãos, porque eu sei que ao tratar deste campo, nós estamos andando por campos políticos, pensamentos de direita e pensamentos de esquerda. Olha, quando falamos lá do Holocausto, há quem pense que era homem de direita. Aquilo era um homem maligno, um capeta sobre a terra. Aquilo ali não tem pensamento de Deus. E nós vemos hoje uma ala grande da esquerda nutrindo esses pensamentos, que também já passou de ser esquerda. Isso aí é força maligna. E nós precisamos identificar esses valores e dizer: antes de qualquer coisa, eu sou da Bíblia Sagrada. Antes de qualquer coisa, eu sou de Jesus. Diga aí amém por causa disso. Eu sou de Jesus. Os valores que regem a minha vida são os valores cristãos, são os valores de Jesus. Então, não pode haver nenhum tipo, irmãos queridos, de preconceitos nesse sentido. Não pode haver nenhum tipo de antissemitismo ou preconceito no meio da igreja. Nós fomos chamados para pregar o evangelho a toda criatura. Nós fomos chamados a levar o evangelho a todas as pessoas, ou seja, todo ser humano que for colocado diante de você é uma potencial ovelha de Jesus. Você deve pregar a palavra para ela. Louvado seja o Senhor. E devemos rejeitar esses comportamentos, porque não vem de Deus. Ou seja, esse sentimento todo está aqui envolvido nesses contextos bíblicos. Nós precisamos identificar isto para que possamos viver o cristianismo autêntico, possamos viver o cristianismo bíblico, possamos dar testemunho daquilo que Deus deseja que nós sejamos. E se, no fim das contas, da parte de Deus, haverá severidade para uns e haverá bondade para outros, aí não depende de nós, depende da resposta da fé que esta pessoa individualmente, não como nação, mas individualmente dará diante de Deus a respeito do evangelho. Ou seja, não é porque alguém é brasileiro, ou é judeu, ou é de qualquer nacionalidade, que ela já é aceita diante de Deus. Não, mas individualmente, se você crê no evangelho, você está salvo em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você já foi justificado e não entrará em juízo, para a glória de Deus. Então, veja em Romanos 11, versículo 19, Romanos 11, 19, diz a palavra do Senhor, até o 23,
Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, Paulo responde a isso, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé estás firme. Não te ensoberbeças, mas teme. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, olha, não é porque eles foram quebrados para você ser enxertado, não por causa de você. Não é por causa de você especificamente, mas porque eles foram incrédulos. Ou seja, a responsabilidade repousa sobre eles. Então, às vezes, porque somos cristãos, porque somos evangélicos, às vezes permitimos o coração ensoberbecer. Olha, eu tenho um relacionamento com Deus. Amado, não há espaço para soberba no meio do povo de Deus. Não há espaço. Só há espaço para a humildade. Diga amém por causa disso. Então é isso que Paulo está dizendo aqui. Aí depois ele diz, versículo 21. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai a bondade e a severidade de Deus com os que caíram. Com os que caíram, severidade. Mas para contigo a bondade de Deus, se nela permaneceres. De outra sorte, também tu serás cortado. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque Deus é poderoso para os enxertar de novo. Louvado seja Deus em Cristo Jesus. Conhece alguém que já se desviou da igreja? Conhece alguém que já negou a fé em Cristo Jesus? Então vamos orar por esta pessoa para que ela seja trazida de volta para a casa do Pai. Vamos orar por esta pessoa para que Deus trabalhe na sua vida e que nós que estamos de pé permaneçamos. Amado, eu creio que nós vamos permanecer de pé pela graça de Deus. Diga, eu creio nisto. A minha confiança está no Senhor. Mas poderá ser que no curso disso daí, é o que Paulo está protegendo a pessoa, alguém se ensoberbeceu e disse, olha, essa obra está acontecendo porque eu fui enxertado por causa da minha honra ou qualquer coisa que seja. E Paulo diz, não, filho, cada um tem a sua responsabilidade diante de Deus. Você não deve se ensoberbecer, você deve temer a Deus e você deve considerar a sua bondade, se você está firme na fé. E se você está firme na fé, meu amado, eu vou lhe dizer, Deus é bom, Deus é maravilhoso e coisas grandes de Deus vão acontecer na tua vida, amado. Nós não vivemos com medo do diabo, não vivemos com medo do inferno. Nós não precisamos, às vezes a pessoa passa na frente de um trabalho de macumba, cheio de medo você sabe, essas coisas. Meu amado, maior é quem está em nós. Deus é bom, Deus está no controle da nossa vida. A nossa grande responsabilidade que nós devemos observar diariamente é a nossa vida com Deus. É o nosso testemunho, é a nossa vida de oração, é permanecer firme na fé. Se tu estás permanecendo pela graça de Deus firme na fé, há bondade de Deus sobre a tua vida, meu amado. Por isso nós cantamos esse corinho, Deus cuida de mim, Ele está cuidando da minha casa, está cuidando da tua casa também. Então, o foco da igreja de Jesus deve ser que o último desígnio de Deus é demonstrar misericórdia para com todo aquele que crê no Evangelho. Todo aquele que põe a sua fé no Evangelho, haverá misericórdia de Deus sobre a nossa vida. Por isso, nós que cremos na soberania de Deus, nós pregamos a toda criatura. Olha, pastor, você crê na predestinação, então não era melhor ficar parado? Claro que não, é o contrário. Porque pela pregação da fé é que a bondade de Deus se manifesta naquela vida. Então nós pregamos a toda criatura que Deus colocar diante de nós. E amado, se tu estás pedindo a Deus compromisso com Ele, Deus vai colocar gente diante de você para você falar de Jesus para esta pessoa. Porque nós estamos vivendo este período em que o Evangelho irá correr. Então não há espaço para preconceitos, antissemitismo, barreiras entre nós. A internet está aberta e as pessoas estão ouvindo. A porta da igreja está aberta para todo aquele que desejar entrar nessas portas e ouvir a mensagem do Evangelho. Então, a respeito do povo judeu,
que é o que Paulo está tratando. Claro, a gente pode aplicar isso para qualquer outra, mas especificamente da nossa raiz, de onde nós vimos, de onde tudo começou, nós devemos nutrir gratidão. Gratidão porque, através da incredulidade deles, Deus abriu espaço para que você e eu ouvíssemos o Evangelho. Quando Deus endureceu o coração, a Bíblia diz que pela incredulidade deles, você foi enxertado. Isto era obra de Deus. Então, em primeiro lugar, Senhor, obrigado pela tua misericórdia e graça. O Senhor lá começou uma obra, endureceu o coração deles e alcançou o povo gentílico. Você foi alcançado por Deus na queda espiritual do povo de Israel. Ou seja, na sua queda houve salvação para a tua vida. Isto é motivo de ter gratidão ou não? Sim. Então, obrigado, Deus, por esse trabalho que o Senhor está fazendo. Segundo lugar, a nossa postura cristã diante do povo judeu, qual é? Orar pela vida deles, para que, usando o texto bíblico, incitados pelo ciúme, possam receber a Cristo como seu Messias legítimo. Porque o ciúme, o povo de Israel estava lá com a lei, com a circuncisão, a Torá, com toda a glória e a manifestação de Deus. De repente, você se lembra lá do profeta, do sacerdote, profeta Eli, quando diz a expressão Icabó, já começou lá, a glória se foi. De repente o povo olha e diz: cadê a glória? Cadê o templo? Cadê a lei? Cadê o sinal da presença de Deus? E acabou, foi-se tudo. E de repente aquele povo começa a olhar um povo que sempre foi pagão, gentílico, adorador de imagens, adorador de esculturas. Então, quando você olha o contexto do Novo Testamento, você vê lá o panteão dos deuses e de toda a idolatria, e de repente alguém vira, como Paulo, vira para esse povo e diz assim: olha só, Deus está se movendo na vida deles. É mais ou menos semelhante se hoje alguém, mais ou menos, tá? A grosso modo, se hoje alguém viesse, dissesse assim que, olha, alguém lá de uma religião hindu, africana, sei lá o que, lá, ele está melhor diante de Deus do que você que está dentro da igreja. Você imagina o ciúme que isso ia despertar em nós? Você imagina o sentimento que isso ia ter? É o sentimento que foi despertado neles. Porque o povo que viu Deus abrir o mar vermelho para Moisés, o povo que viu Deus mandar chuva você sabe, e agora é o povo gentílico que está vendo essa obra de Deus. Então isso desperta ciúmes neles, e aí Paulo diz que esse ciúme seja um veículo de Deus, para que eles sejam alcançados e sejam salvos. Nós oramos pelo povo judeu e que eles sejam alcançados todos em nome de Jesus, pela graça do Messias judeu, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, e possa haver uma grande onda de salvação em Cristo Jesus entre esse povo. Porque o resultado da incredulidade deles, amados, foi a nossa conversão. Será que eu não tenho que ter gratidão e orar pela vida deles? Claro. Nós estamos aqui enxertados na oliveira, enxertados nesta obra, foi fruto da incredulidade deles. Então veja lá em Romanos 11, versículo 11, 12 e 15. É isso que a palavra está dizendo. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô-los em quê? Em ciúmes. Olha aí Paulo esclarecendo a questão. Depois ele diz: ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo, e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Versículo 15. Porque se o fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, o que será o seu restabelecimento, senão a vida dentre os mortos? Por isso os nossos olhos, nós costumamos dizer que
o que acontece no povo de Israel, às vezes, funciona como um reloginho para o mundo. Funciona como um relógio. A gente olha e observa o que está acontecendo, porque está tudo isso envolvido aqui. Nós vamos ainda abordar. Então, você note que Paulo está relacionando o tempo do restabelecimento dos judeus com a vida dentre os mortos. Quando é que vai haver vida dentre os mortos em massa? Quando é que os mortos ressuscitarão? Quando é que aqueles que estão no túmulo deixarão os túmulos vivos? Quando é que isso vai acontecer? Na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo voltar, os mortos ressuscitarão. Louvado seja o Senhor. Então Paulo está relacionando esses eventos, a restauração de Israel com a volta de Jesus. Então, amado, Paulo está dizendo sobre mistérios. Paulo está abordando a palavra mistério. E mistério para Paulo, na doutrina paulina, mistério não é como numa esoteria, alguma coisa aí que os iniciados só que conhecem. Mistério é um acontecimento apocalíptico que Deus revelou para ele no fim dos tempos. Por quê? Porque Paulo é o apóstolo dos fins dos tempos, é o apóstolo dos últimos dias. Então havia um mistério, havia algo que Deus não havia revelado e revelou para ele. Nos últimos dias, amados, nós estamos vivendo os últimos dias desde os tempos de Paulo. Os últimos dias chegaram, foram inaugurados, desde os tempos de Jesus, quando Jesus veio. Ali foi a inauguração dos últimos dias. A alvorada, parece que está demorando, pastor, esse sol a nascer, já tem 2000 anos. Mas quando o sol começa a nascer, nada o detém, ele vai nascer. Ele vai aparecer. Quando Jesus veio, meu amado, os últimos dias foram inaugurados. Nós estamos vivendo o tempo do fim. Louvado seja o Senhor. O tempo da volta de Jesus está próximo, louvado seja o Senhor. Então, isso é um mistério que Paulo está revelando. E aqui, nesse contexto, mistério, que é uma revelação de coisas que estavam ocultas para os últimos dias, diz respeito à conversão das nações. A conversão das nações antes da conversão de Israel. Antes do povo judeu ser restaurado, antes do povo judeu em massa se converter, as nações serão alcançadas para Cristo. Louvado seja Deus. Então, este mistério se desdobra em 3 partes. Primeiro, foi o entorpecimento de Israel. Para que as nações fossem alcançadas, Israel precisava ser entorpecido. Por quê? Você imagina se Jesus veio para o que era seu, diz a palavra, e imagina se os seus o recebessem. Olha, ele é o nosso Messias, ele veio para nós e nós o recebemos. Tá bom, acabou a obra ali. Ele veio para o que era seu, o seu recebeu, acabou a obra. E aí, eu e você? Ficaria onde nisso aí? Deus me livre, amados, estávamos fritos. Você se lembra quando Jesus estava diante de uma mulher e Jesus falou, olha, eu não vim senão para os filhos de Israel. E aquela mulher disse, sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem que cai das migalhas de seus donos. E Jesus ali falou, ó mulher, a tua fé é grande. Meu amado, graças a Deus que esta fé alcançou a tua vida e a minha vida nesta manhã. Então Deus soberanamente entorpeceu aquele povo para dizer, olha aqui, eu tenho gente lá, eu tenho um povo lá, eu tenho meus eleitos, meus filhos, meus escolhidos, que eu precisaria alcançar. Então, vamos deixar aqui de stand-by um pouquinho, porque eu vou alcançar as ovelhas. Olha lá, Romanos, isso é bíblico, pastor, o pastor está inventando isso daí. Romanos capítulo 11, versículo 8, como está escrito, Deus lhes deu espírito de quê? Entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Então Deus em sua soberania lhes deu esse espírito de entorpecimento. Esse é o desdobrado mistério. Paulo está revelando o mistério de Deus, da sua salvação na história. Primeiro passo foi o entorpecimento. Segundo, a conversão dos gentios. Se você olhar Atos capítulo 12, ali começa o evangelho a sair da Judeia e a alcançar os gentios. E
E você olha ali, amado, é uma guerra espiritual forte, tremenda. Por quê? Porque a palavra que Deus deu ao primeiro chamado Abraão está se cumprindo. Em ti serão abençoadas todas as nações da terra. E ali, amado, havia uma guerra espiritual, usando inclusive a religião. Já usando lá aqueles ciúmes. E ali era um ciúme doentio que você sabe que quer dominar, que a pessoa não pode olhar para o lado e se cumprimentou alguém, é porque você sabe, aquele ciúme doentio era aquele período lá. Aí Paulo diz, olha, que Deus continue usando isso daí, até o momento que eles olham, poxa, peraí, eu quero esse Messias para a minha vida também. Meu amado, o Messias Jesus Cristo chegou à tua vida para a glória de Deus. As nações estão sendo alcançadas pelo Messias judeu, que nasceu dentre o povo judeu. Louvado seja o Senhor. E em Cristo Jesus, eu e você fomos salvos. Temos a nova Jerusalém garantida pelo sangue derramado desse Jesus Cristo. Isto é maravilhoso. Então entorpeceu Israel, converte os gentios, e o terceiro passo, senão, é a restauração de Israel. Claro, é o terceiro. Olha lá, Romanos 11, versículo 2, diz a palavra: Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Depois ele diz: reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante de Baal. Quando Elias orou contra o povo de Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas. Jerusalém, Israel está matando todo mundo. Os teus profetas foram mortos, só eu que sobrei. E Deus disse: eu estou ciente disso tudo, mas eu reservei ali 7.000 que não se dobraram para Baal. É o meu remanescente. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, Paulo está fazendo um link com o que sempre aconteceu no povo de Israel. Até hoje sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça de Deus. Ou seja, Deus conservou, como falei domingo passado, Deus conservou um subgrupo dentro de um grupo maior, um remanescente. Deus conservou esse pequeno grupo, veio conservando um grupo que não se dobrou para Baal e chegou até lá no tempo do Novo Testamento e disse assim: Deus continua tendo um remanescente que pertence a Ele. Amados, a igreja que nasceu entre os judeus. Os primeiros apóstolos que pregaram a palavra eram judeus. A sua língua hebraica, o povo Jerusalém, Israel, ou seja, mas tudo veio de lá. Então eu tenho gratidão por esse povo, louvado seja Deus. Já lhes falei que tive a oportunidade de ir 2 vezes a Israel, não dava nem vontade de voltar. Gente, eu me sinto em casa, parece que eu estou no Rio de Janeiro, que aqui a gente se sente em casa. Viajar é bom, mas às vezes voltar é melhor. A gente se sente bem, olha, eu estou na minha casa. Gente, em Israel eu estava me sentindo em casa. Que coisa gostosa aqui, sabe, coisa, tudo diferente, amado. Comida diferente, cultura diferente. Tu olhava e o cara, não entendi nada, filho, fala de novo. E aí tentava partir para o inglês, que também está pior do que não sei o quê. E você sabe, mas sentir-se em casa. Por quê, amado? Isso aí eu creio, amado, é coisa de Deus. Louvado seja o Senhor. É porque nós somos um só corpo em Cristo Jesus. Louvado seja. Então haverá esse remanescente, essa salvação. Então o propósito do mistério de Deus é demonstrar misericórdia para com todo aquele que crê no evangelho de seu Filho. Todas as pessoas de todas as nações. Portanto, Paulo está unindo 2 grandes temas aqui nesse capítulo. Primeiro, mistério. Segundo, misericórdia. Mistério, que é a revelação daquilo que estava oculto, desdobrado nesses 3 passos: entorpecimento de Israel, conversão dos gentios e restauração de Israel e do remanescente, ou seja, todo aquele que crê em Jesus Cristo. E misericórdia, amado, só irá crer aquele que receber a misericórdia de Deus em sua vida. Ou seja, a fé não partiu de você. A palavra em Efésios 2,8 diz: pela graça sois salvos mediante a
fé. E isto não vem de vós. É o quê? É um dom de Deus. Então, se você crê em Jesus, é fruto da misericórdia, amado. Olha aí, a misericórdia de Deus está sobre a tua vida, amado. Quando Deus olha para alguém que creu no Evangelho e diz: esse está debaixo de graça. É a eleição da graça, não é o que Paulo disse, é segundo a eleição da graça, esse está debaixo de graça. Então, amado, eu quero declarar na tua vida, amado, que você jogue fora o medo, jogue fora o terror espiritual, jogue fora, meu amado, o desânimo, jogue fora todo sentimento aí de impotência, inapetência, inadequação. Você está debaixo da graça de Deus. Não é por causa do teu mérito, é por causa da graça de Deus. Ou seja, se tudo é pela graça, o orgulho for jogado fora, não há espaço para soberba em nosso meio. Meu amado, louvado seja Deus, o trono está aberto. Deus é a pessoa que mais te conhece e é a pessoa que mais te ama. É a pessoa que mais sabe os teus defeitos e é a pessoa que mais te perdoa. É a pessoa que conhece todos os pensamentos que passam na tua cabeça e mesmo assim continua trabalhando na tua vida todos os dias. Às vezes a gente fica com raiva até de nós mesmos. A gente olha no espelho, estou de saco cheio de você mesmo. Amado, Deus não perde a paciência. Deus é paciente e longânimo. Ele vai cuidar da tua vida até o último dia. Diga glória a Deus por isso. Diga obrigado, Jesus, pela tua paciência, pelo teu amor, pela tua graça, pela tua benevolência. Podemos hoje dizer conscientemente, como eu amo essa expressão aqui, eu sou o que eu sou, é pela graça de Deus em Cristo Jesus. É a graça que alcança, é a graça que restaura, é a graça que mantém de pé, é a graça que trouxe misericórdia sobre nós, é a graça que abundou sobre o pecado, é a graça futura que nos dá esperança de um dia de amanhã, é a graça que Paulo está revelando no mistério de Deus, mistério e misericórdia, que Deus trabalhou lá para alcançar aqui, e Deus agora trabalha aqui para alcançar lá de novo. E quem é que está no controle disso tudo? Senão Deus, o Deus de toda graça. Então diga: Deus é o Deus de toda graça, e eu confio nesse Deus de toda graça. Eu estou em paz com Deus. Então, mistério e misericórdia, é isso que Paulo está dizendo. Então, hoje estamos vivendo o período da restauração de todas as coisas, onde as nações estão sendo alcançadas, o Evangelho está sendo pregado, pessoas aos milhões estão sendo evangelizadas e muitos desses milhões se rendendo a Cristo Jesus. E é necessário, pelo movimento do mistério e misericórdia, que as nações sejam alcançadas por Deus, para que então, depois disso, Israel seja alcançado. E quando Israel, o remanescente, em termos de povo, de massa, for alcançado, irmão, haverá vida dentre os mortos. Isso significará que as nações gentílicas foram alcançadas, estaremos próximos ao fim de todas as coisas. Então, o mistério de Deus é que Ele não rejeitou a Israel, não rejeitou, e ao mesmo tempo Ele está demonstrando misericórdia pelas nações. Amado, Deus é soberano. A gente olha, durante muitos anos, esses textos aqui são discutidos, são textos debatidos, mas quando nós podemos chegar a uma compreensão e dizer, isso aqui é ponto pacífico, e a gente pode, pela revelação do Espírito Santo, compreender os mistérios de Deus na humanidade e dizer, gente, Deus fez isso tudo para me alcançar. Deus fez isso tudo para chegar aqui no Rio de Janeiro, na Tijuca, pela internet, onde o dia que você se converteu, alguns aqui numa obra de evangelismo, outros dentro de um trem,
Aonde foi, amado? Deus, outros numa cama de hospital, outros, sei lá, perdido na vida. Gente, isto tudo foi obra pensada, delineada, trabalhada, misteriosa, porém revelada, de mostrar a misericórdia e alcançar a minha vida. Um homem pequeno, uma pessoa, um ser humano comum, que qualquer dia desse já não vou estar mais aqui, vira pó. Deus tinha um plano com a minha vida. Sim, amado, Deus tem um plano perfeito com a tua vida, amado. Isso é motivo de toda alegria, não de soberba, porque a nossa carne é enganosa. Às vezes, diante de todo esse mistério de Deus, a soberba tenta vir para o de opa, não permita soberba. Isso tudo é obra da soberania de Deus. Isso tudo é obra da graça de Deus. Diga louvado seja o nome do Senhor por isso, graças a Deus. Então em Romanos 11, 25, olha lá, olha aí os desdobrares da misericórdia de Deus revelado. Diz assim: porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em quem? Em vós mesmos. Ou seja, não se acha a última rosquinha do saco de biscoito. Não sejais presumidos em vós mesmos, que veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado o quê? A plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Diga glória a Deus por isso. Então o mistério que Paulo está ensinando é muito mais do que uma doutrina esotérica, alguma coisa para a gente ficar na dúvida. Pelo contrário, ele está falando de certezas espirituais, está falando da ação concreta de Deus na história. Está falando que Deus, algo que estava no coração de Deus e que Deus revelou, mostrando que Deus está agindo com misericórdia para alcançar tanto gentios quanto judeus. E nessa interdependência de salvação de judeus e gentios está o mistério da soberania de Deus. Amado, só Deus poderia projetar um plano assim. Só Deus. Porque Deus começou toda a obra de salvação. Quando a gente olha e a gente vê o Antigo Testamento, tudo está dentro do povo de Israel. Foi o povo de Israel livre do Egito, foi o povo de Israel passando no Mar Vermelho, foi o povo de Israel mantido vivo 40 anos no deserto, foi o povo de Israel entrando na terra de Canaã prometida e expulsando todos os outros povos que lá estavam. Era o povo de Israel que estava no centro, ou seja, Deus usando de misericórdia para com Israel e usando de severidade para com os gentios. E aí, qual foi o erro de Israel? Soberba. Nós somos o povo da aliança, nós temos a Torá, nós temos a circuncisão, nós temos a presença do Hashem Adonai, nós temos o templo de Salomão. Vocês têm isso tudo? Vai ter isso tudo, menos a presença de Deus. Acabou para vocês. Agora vamos alcançar esse povo que estava debaixo de severidade. E agora, meu amado, Deus trabalha na tua vida, Deus tem misericórdia, Deus tira uma pessoa da morte, Deus tira uma pessoa da prisão, Deus tira uma pessoa do álcool, da ansiedade, da depressão. Deus opera nesta vida, Deus faz obras tremendas. Cada um de nós temos aqui testemunhos para dar. Deus livra de assaltos, livra de problemas. Deus faz uma obra que quando a gente olha diz: gente, isso aqui só pode ser uma coisa. O quê? Deus. É a presença de Deus. Então eu tenho certeza, amado, a presença de Deus está nas nossas vidas. A presença de Deus está na tua vida, mas diga glória a Deus por isso. Isto é Deus, é a graça de Deus, tá? Então, o ponto central, Paulo diz aqui, do tempo disso tudo começa a ocorrer quando? Quando virá de Sião o libertador. Não é isso que está lá? Olha lá, versículo 26. Parte B: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Aí foi o ponto central para que toda esta obra ganhasse concretude, ou seja, toda a palavra de salvação, toda a obra de salvação está apontada para Cristo Jesus.
Atos capítulo 3, versículo 19. Olha lá, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, 19 a 21. Diz assim a palavra: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha um tempo de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado. Quem é esse Cristo? É Jesus. Ou seja, em outras palavras, você que está aí pela internet, você que nunca confessou Jesus como Senhor, que envie Cristo para o teu coração. Esse Cristo é Jesus Cristo. É Jesus, é Jesus. Então ele diz, isso vem através do arrependimento. Arrependei-vos. Versículo 20: a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, envie-lhe o Cristo que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Versículo 25: vós sois os filhos dos profetas, e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Ou seja, aqui no discurso está sendo falado para a igreja: Cristo Jesus está restaurando o seu reino, está restaurando o seu povo, está restaurando a igreja. Nesta obra de salvação que alcançou os judeus, alcança gentios e vai alcançar de novo os judeus. Cristo Jesus é o único que tem poder para nos dar vitória sobre o pecado, tem poder para nos justificar, porque a única coisa que nos afastaria de Deus é o pecado. A única coisa que poderia nos matar e lançar no inferno e acabar com qualquer esperança nossa era o pecado. Por isso, na profecia de Romanos 11, do mistério, ele diz: envie Ele o Cristo, quando Ele tirar os vossos pecados. Então, meu amado, que neste ano 2025 em diante, eu recebo na minha e na tua vida, amado, que o Espírito Santo de Deus, pelo sangue de Jesus Cristo, trabalhe em nós e nós vençamos muitos dos nossos pecados. Ele diz: cada um aparte-se da sua perversidade, que você cresça em graça e em conhecimento, você seja um cristão cada vez mais maduro, apto na palavra de Deus, mais experiente na vida da fé, mais experiente e intimamente ligado à voz de Deus, vida de oração, que é uma das coisas mais difíceis de se estabelecer, amado, é ter uma vida de oração. Faz campanha aqui e lá, toda semana uma campanha, culto de oração, dificílimo. Chama um artista gospel para cantar alguma coisa, o artista, gente saindo pelo ladrão. Culto de oração, 1 hora de oração, ninguém. Olha, amado, eu recebo que esse ministério, nós tenhamos aí um ministério de oração poderoso em Cristo Jesus, amado. Que nós vejamos cego vendo, surdo ouvindo, gente curada, milagres tremendos, porque era isso que acontecia no Novo Testamento. Peço a Deus, claro, sim, obviamente, um grande ministério de louvor, coral, maestro, maravilhoso, que Deus manifeste no meio dos louvores do seu povo. Mas o grande tchan do Novo Testamento é a oração e o ministério da palavra. As sinagogas não tinham nem ministério de louvor. O que nós cremos no poder do louvor, porque nós fomos criados para o louvor da sua glória. Diga: eu recebo esta palavra. Você foi criado para o louvor da glória. Então, Deus se manifesta tremendamente pelo ministério de louvor. Mas se a igreja não tiver vida de oração, amado, o culto não funciona direito. Nada no culto funciona, nem a pregação da palavra. Você lembra que os discípulos foram lá expulsar o demônio não saiu? O que é que faltou? Faltou oração. Oração e jejum. Faltou consagração a Deus.
Então, ovelhinha amada, que pela misericórdia e graça de Deus, o alcance desta obra misteriosa que Deus revelou e Paulo escreve, e que Deus nos alcançou, gere frutos na tua vida. Então ouça, a palavra de Deus fala sobre mistérios na palavra. Ela apresenta esse termo mistérios, e toda vez que apresenta mistérios, na verdade eles são interligados. Mistérios estão interligados em quê? Estão voltados para a obra de Deus. Quando fala em algum mistério na palavra, são obras voltadas para a salvação em Cristo Jesus. Ou seja, revela que aquele que recebe Jesus Cristo, aquele que crê no Evangelho, se torna filho de Deus, se torna corpo de Cristo. Esse é o mistério. Porque se você perguntar a alguém natural aí fora, você vai falar, para a grande maioria deles, né? Para a grande maioria, você é filho de Deus? Sim, eu sou filho de Deus. Você é filho de Deus? Sim, eu sou filho de Deus. Então todo mundo vai dizer que é filho de Deus, mas a palavra diz que aqueles que, João 12, aos quais creram no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Aí você é um filho de Deus. Ou seja, isso é um mistério revelado em Cristo Jesus. Você é filho, você é corpo de Cristo, você é santuário de Deus, você é noiva do Cordeiro. Você está vivendo o processo da restauração de todas as coisas, vencendo debilidades, vencendo pecados, vencendo os males do inimigo, vencendo as armas forjadas. Em suma, Paulo está dizendo, pelo mistério da soberania de Deus, a misericórdia de Deus te alcançou e coisas de Deus estão acontecendo na tua vida. Você recebe isto, meu amado, eu recebo na minha vida. Então vamos lá ver, nesses minutos finais, alguns desses mistérios que Deus opera. 1 Timóteo capítulo 3 fala sobre o início de todo o mistério, o caput, para os irmãos de direito. O caput é esse aqui, 1 Timóteo 3,15, é a encarnação de Cristo. Olha lá, se Cristo não tivesse encarnado, amado, para morrer e ressuscitar, nada disso faleria. Para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Versículo 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Esse é o mistério, amado. Diga glória a Deus, por favor, amado. Isso aqui é para motivar o teu coração, amado. Isso aqui é para dar doutrina para a tua vida. Se você crê no mistério da encarnação de Cristo Jesus, tudo começou na tua vida. Aquele problema, aquele espinho da carne, aquela obra lá que você ora 3 vezes, pedir ao Senhor para afastar o espinho. Amado, tudo isso é secundário quando você sabe que Cristo Jesus nasceu na tua vida. Quando você vê claramente que aquele que veio lá do céu não deixou de ser Deus quando veio e se tornou homem, o Filho de Deus. Quando você crê nisso, amado, tudo começou. Olha lá, o que isso se torna na tua vida? Torna a igreja como o corpo de Cristo. Efésios capítulo 3, versículo 4 a 7. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Qual é o mistério? Ele continua, versículo 5, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são o quê? Co-herdeiros, são membros do mesmo corpo, e eles são participantes da promessa em Buda, Maomé, Confúcio, Madre Teresa de Calcutá, Papa do Vaticano Comunista. É isso, amado? Não, você é co-participante o quê? O irmão Raimundo gostou dessa. Aí, irmão, olha lá, co-participante da promessa em Cristo Jesus, por meio de quem? Do Evangelho de Jesus Cristo. Vamos dar um aplauso forte e firme. Louvado seja o Senhor, amado.
Olha lá, do qual eu sou ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim me concedida, segundo a força operante do seu poder. Eu quis botar o versículo 7 aqui para dizer, amado, toda esta obra do cotidiano, do dia a dia, toda esta doutrina do mistério, que vem do coração de Deus, se concretiza na nossa vida, na prática do dia a dia como? Na força operante do seu poder. Foi isso que Pedro falou na palavra temática desse ano. Você vai servir na força que Deus supre. Amado, é Deus suprindo a tua vida cristã. É Deus suprindo a força da tua fé. É Deus suprindo a tua paz em Cristo Jesus no meio das lutas dessa vida. Ser corpo de Cristo, ser membro da igreja de Cristo, ser parte do mistério de Deus, é saber que a força operante do seu poder está trabalhando na tua e na minha vida, amado. Ou seja, você é alvo do poder de Deus neste mundo, você é alvo da força de Deus nesta terra. Por isso você pode dizer: tudo posso naquele que me fortalece. É Ele quem fortalece. Os religiosos buscam força em quê? Numa mandinga que vai fazer ali num trabalho, numa fita que bota no braço. Pastor, depois que eu botei essa fita no meu braço, vou lhe dizer, tudo de bom começou a acontecer. Pastor, depois que eu peguei aquela ferradura de cavalo e o pé de coelho e coloquei no cano de descarga lá do meu carro, aquele barulhinho, olha, são os sinos celestiais tocando. Está repreendido em dose dupla, mano. Eu vou lhe dizer, o que me fortalece a mim e a ti não é a água do tratamento, é a água do Espírito Santo de Deus. É Jesus Cristo, Senhor. Por quê? Porque o mistério de Cristo te alcançou. Olha lá, o mistério de Cristo alcançando em Colossenses capítulo 1, versículo 26, e fazendo de nós morada de Cristo. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou a quem? Aos seus santos. Ele te fez um santo, amado, irrepreensível. Depois ele diz, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério. Entre quem? Os gentios. Isto é, Cristo, o Messias judeu, que veio para os seus e os seus não receberam. A palavra voltou-se para os gentios. E aí ele diz, Cristo em vós é a esperança da glória. Louvado seja o Senhor. Versículos 28 e 29, o qual, olha isso aqui, sempre ele, amada, a Bíblia é tremenda, ela une doutrina e prática, doutrina e vida, doutrina e transformação, não fica só no campo espiritual, porque às vezes tem cristão que é tão espiritual, que parece que já está no céu, esquece que tem conta para pagar, esquece que se está caro não compra, tá bom, eu não vou comprar nada. Vou entrar no mercado com o carrinho vazio e sair vazio também. Está tudo caro. É verdade. Agora, e tem crente que é tão carnal, que já até esqueceu que existe um céu depois para ir. Ou o segundo andar. Né? Não, o segundo andar não, o subsolo. O subsolo, Deus nos livre. Olha lá, aí ele diz agora, doutrina e vida, o qual nós anunciamos esse mistério, Cristo em vós, esperança da glória, anunciamos esse mistério fazendo o quê? Anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem como perfeito em Cristo. Para isso é que eu me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo que a igreja, a sua eficácia que opera eficientemente em mim, louvado seja. E esta eficácia está operando eficientemente em você também, amado. Levante uma das tuas mãos e diga, eu recebo, Pai. Diga assim, Deus, eu recebo, meu Deus, o meu Pai,
que o teu poder está operando eficientemente na minha vida, para que eu seja apresentado perfeito em Cristo Jesus, para que Cristo Jesus na minha vida seja esperança de glória, para que eu seja um testemunho impactante na minha casa, na minha igreja, na minha família, na minha sociedade. Onde eu passar, a luz de Deus brilha através da minha vida, e as pessoas possam olhar e dizer: eu vejo Cristo em você, eu vejo Jesus na tua vida, eu vejo algo diferente na tua vida. E nós vamos dizer nesse dia: não tem nada a ver comigo, não sou eu sou um pecador carente da graça como você, mas Cristo em mim, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Me dê 3 minutos, irmãos, para terminarmos. Isso se aplica também à vida familiar, especialmente ao casamento. Efésios capítulo 5, versículo 30, diz assim: porque somos membros do seu corpo. Versículo 31, eis porque deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois o quê? Uma só carne. Depois, grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Versículo 33, ao mesmo tempo que eu me refiro a Cristo e à igreja, não obstante, vós, cada um de per si, também ame a sua própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao seu marido. Pastor, eu sou cristão, mas às vezes eu quero dar uma esganada no pescoço do meu marido. Desse aí, amado, é PhD. Aquele lá, só misericórdia. Olha, pastor, eu sou cristão, mas às vezes eu pego uma toalha e tchalepa nela. Você sabe, amado, Deus me livre, a minha tia, amado, dessas coisas aí. Que na tua casa, teu casamento seja uma bênção, amado. Bebe da água da tua cisterna em Cristo Jesus, que haja amor, haja perdão, porque eu não posso dizer, eu sou cristão, eu sou de Jesus, e depois chega em casa, amado, é xingamento, é briga, é toalha molhada, é não sei o que, é mesada que voa em cima. Não pode, amado, dentro da tua casa, como cristão, da nossa casa, no relacionamento entre homem e mulher, há um mistério entre Cristo e a igreja. Assim como a igreja é a Cristo e Cristo é a igreja, amado, ame a sua esposa, ame a sua mulher, a mulher na sua casa seja sábia, seja uma bênção na sua família. A mulher sábia edifica a sua, e a tola, o que é que faz? Já aparece com o martelo, machadinho e quebra tudo. É a quebradeira, mas eu declaro em nome de Jesus, amado, mulheres sábias e homens sábios em nome de Jesus. Isso se dá mistério de Cristo, doutrina e vida. Então, irmãos, estamos nos 2 minutos, eu vou terminar. A misericórdia de Deus é para com todo aquele que crê. Você crê no Evangelho? Você crê em Jesus? Você recebeu Jesus? Então, isso faz parte da tua vida, amado. Assim como você tem um DNA, isso está na tua vida. Às vezes a gente, por não entender o mistério bíblico, porque não lê a palavra, ou porque não tem um pastor sério que estuda para trazer palavra e revelação, ou às vezes a pessoa tem um pastor sério, mas as pessoas não querem ouvir palavra, querem ouvir só profetada, que é um dos problemas que tem acontecido hoje, nos dias de hoje. Mas quando nós estamos andando na linha direitinho, ouvindo a palavra, está dando tudo certo, e a palavra de Deus está crescendo em nossa vida, esses mistérios vão ganhando entendimento em nossa vida, isso faz toda a diferença em todas as áreas da vida. Romanos 11, 28, a palavra fala sobre a ação dessa misericórdia. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa. Quanto, porém, à eleição, amados por causa dos patriarcas. Ou seja, Deus estava falando sobre esta salvação de judeus e gentios. Versículo diante, 29. Porque os dons e a vocação de Deus são, e não adianta fugir de Deus. Oh, glória a Deus por isso. Eu tive um professor no Seminário do Sul, ele era na época arminiano. Ele dizia assim: eu vou provar que esse negócio de predestinação está errado. Eu vou para o mundo. Não aguentou ficar 1 mês. Ele falou: gente, parecia pó de mico no meu corpo, eu não aguentava. Eu queria estar na igreja.
Eu queria estar entre o povo do Senhor. Eu tentei, eu juro que eu tentei, eu não consegui. Deus me trouxe de volta. Amado, você é ovelha e o bom filho a casa torna. É irrevogável. Versículo 30, ele diz: porque assim como vós também outrora foste desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia, e é pela misericórdia que você obedece, à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para igualmente eles alcancem misericórdia à vista do que vos foi concedido. Ou seja, versículo 32, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar misericórdia para com todos. Então, irmão, lembre-se que esta misericórdia irá alcançar o Israel remanescente. Então Paulo está informando que isso se dará na plenitude dos tempos, nos últimos dias, na plenitude dos gentios. E o que é, pastor, essa plenitude? A plenitude dos gentios não é simplesmente que o último número dos gentios foi alcançado, não é isso. Pode ser de tabela, mas pleroma, a palavra grega não quer dizer isso. A palavra grega da plenitude dos gentios que será alcançada é o momento em que os gentios se tornam plenos, plenificados, ou seja, é o momento em que os gentios alcançam a mais alta medida das bênçãos espirituais que há em Cristo Jesus. Assim como um dia Israel teve a glória, o tempo áureo, o grande mover de Deus entre aquele povo, haverá um momento áureo, glorioso entre os gentios. João 1,16, a palavra diz assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude. O que é que a gente recebe da plenitude de Jesus? Graça sobre graça. É quando esta graça, essa plenitude, esse conhecimento revelado, porque ele une mistério e misericórdia, estiver em altas medidas, amado. Por isso às vezes a gente insiste: gente, oração, gente, vamos orar, vamos, não falta o culto, vamos estudar a palavra todos os dias, irmãos. São 2 ou 3 devocionais que a gente envia para os irmãos, 5 em 5, que coisa chata que o WhatsApp fez. Deixa 20 em 20 que é mais fácil. De 5 em 5 para 225 pessoas todos os dias de manhã. Você sabe mais por quê, irmãos? É um trabalho que eu creio que Deus vai usar muita gente sim também à volta do mundo para chegarmos a essa plenitude. Então, amado, momento de bênçãos plenas. Eu declaro chuva de bênçãos plenas na tua vida, amado. Plenitude de graça sobre a tua vida. Momento em que nós, gentios, povo de Deus, vamos possuir glória e poder do Evangelho em uma medida em que jamais tivemos alcançado, jamais alcançamos na história do mundo. Será uma medida de glória e manifestação tremenda e crescente do poder de Deus que foi propiciada na primeira vinda de Cristo Jesus, para que continuamos crescendo de graça em graça e de glória em glória. Eu creio que neste tempo, irmãos, vamos ver mortos sendo ressuscitados, vamos ver paralíticos andando na nossa frente, vamos ver grande período de salvação e glória, e a fé dos irmãos em Cristo Jesus, quente, ativa, fervorosa, em que vamos nos sentir numa comunidade cristã, autêntica, verdadeira, que abraça o caído, abraça o desamparado, e as pessoas vão dizer: gente, eu sinto nesse lugar não só doutrina, não só luz na cabeça, mas eu sinto nesse lugar fogo no coração, eu sinto nesse lugar um ambiente de amor, de cura, um ambiente que acolhe, eu sinto Deus neste lugar e a presença de Deus. E isto é delicioso. E eu termino com Salmo 16, olha o que diz a palavra: pois não deixarás a minha alma na morte. Está apontando para Cristo. O tempo disso tudo está lá em Romanos 11. Está quando virá de Sião o Messias e ele tirará de vocês os pecados. Tudo é em Cristo. Então esse salmo está apontando para Cristo. Não deixarás a minha alma na morte, não permitirás que o teu santo veja corrupção. Aí o versículo adiante, o que é que ele diz? Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença, ó Cristo, em outras palavras, há o que? Plenitude
plenitude de alegria, e na tua destra há delícias perpetuamente. E eu recebo esta palavra em meu espírito. Vamos orar a Deus, irmãos. Pai, obrigado por este momento maravilhoso. Obrigado pela palavra que alcançou os nossos corações. Obrigado pelas delícias perpétuas do teu Espírito. A alegria do Senhor que vem aos nossos corações. Obrigado, Deus, pela ação e pela manifestação de Jesus Cristo, Deus vivo, Deus ressurreto, aquele que veio fazer morada em nós, aquele que veio habitar em nossos corações, aquele que fez de nós templos do seu Espírito, aquele Deus que neste período de restauração de todas as coisas, através do poder e da eficácia do seu Espírito, da sua ação, nos ajuda e trabalha em nós eficientemente, para que vençamos o pecado, para que cada um de nós se aparte do seu pecado, para que sejamos maridos amorosos às esposas, esposas aos maridos, para que sejamos, Senhor, como membros do corpo de Cristo, sábios e também cheios do Espírito Santo, aqueles que são a morada do teu Espírito. Oh meu Deus, que a doutrina alcance a vida, que a fé alcance e encontre a conduta, que vivamos, Senhor, nesta geração piedosa e sabiamente, e que isso tudo seja e é propiciado pela misericórdia que nos alcançou. Estamos imbuídos e movidos no mistério de Deus, estamos imbuídos e movidos pelo mistério do Deus soberano. O que podemos fazer senão comer pelas beiradas do entendimento? O que senão poderíamos fazer senão louvarmos ao Senhor por tamanha maravilhosa, insondável, profunda riqueza de conhecimento que nos alcançou, que nos tirou das trevas e nos colocou na luz, nos tirou do mundo e nos trouxe para o reino, nos fez de nós pessoas melhores, transformadas, regeneradas. Ó Deus, que a palavra do Senhor alcance a prática da vida. Como disse o salmista: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Sim, Deus, que cada estudo que fazemos aqui na igreja, que cada palavra que é pregada do altar desta igreja, cada devocional que é enviado pela manhã no celular dos teus filhos, ó Senhor, esteja alcançando os corações, esteja alcançando os pensamentos, esteja alcançando a nossa personalidade, porque nós somos duros, Pai, nós somos como Paulo, um potro selvagem, às vezes indomáveis, e às vezes queremos fazer as coisas na força do nosso braço, mas que seja o teu Espírito, Pai, a trabalhar em nós, e a fazer de nós mais parecidos com Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Vamos ficar de pé, amadas ovelhinhas. Deus, obrigado por esta manhã, que os teus anjos acampem-se ao redor dos teus filhos, que tenhamos uma semana maravilhosa, que tenhamos uma semana abençoada, que na força que Deus supre, no poder que opera eficientemente em nós, tenhamos uma semana espiritual, tenhamos uma semana fervorosa, cheia de graça e cheia de misericórdia. Teus filhos tenham dias felizes, dias alegres, dias poderosos. Ó Deus, que aquele que não tem conseguido dormir direito, consiga pelo poder da fé, colocar a cabeça no travesseiro e ter uma noite de sono tremenda e maravilhosa, Pai. Que possa levantar de manhã revigorado e dizer: este é o dia que o Senhor nos deu, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Que tu deitar ou levantar, levantar ou deitar, seja a tua graça conosco, e a graça de Deus, o amor do Pai e as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo
sejam com todos nesta manhã e para todos sempre. E o povo de Deus diga amém, amém. Vamos louvar ao Senhor, vamos dar uma linda salva de palmas.